O diagnóstico de A4Bike atualmente se concentra preferencialmente nas motocicletas Harley-Davidson, incluindo Buell. O diagnóstico em série das motocicletas Harley-Davidson é suportado por todas as unidades de controle com protocolos J1850 e CAN, e são motocicletas com conector de diagnóstico de 4 para 6 pinos. O Jag4Bike visualiza quase exclusivamente dados facilitados pela unidade de controle da motocicleta. Esses dados têm relação com o conector de unidade de controle. Significa, por exemplo, que o aviso da falha do sensor térmico do motor não significa um defeito direto deste sensor, senão que a possível causa de falha pode ser também um defeito na linha deste sensor até o conector da unidade de controle ou do conector mesmo. O menu de Jag4Bike é muito simples e intuitivo. O usuário é capaz de iniciar o uso do aparelho muito rapidamente. O menu das operações básicas de diagnóstico é idêntico para todas as unidades de controle que monitoram o estado das unidades de controle da motocicleta. Essas operações não intervêm na configuração. Operações básicas do diagnóstico são operações que monitoram o estado da motocicleta e não intervêm na configuração dos parâmetros. A identificação da unidade de controle é uma função que nos facilita na identificação das informações básicas da unidade de controle, como Part Number, VIN da motocicleta ou Calibration ID. Quer dizer, esta função pode ser utilizada para verificar a instalação correta da unidade de controle na motocicleta. A leitura e apagamento da memória de erros é a operação mais simples e mais rápida do diagnóstico. Entretanto, essa operação é subestimada com frequência. É preciso considerar que nem sempre se descobre a causa real da falha. Sob o ponto de vista do hardware da unidade de controle, se trata de provas de sinais de entrada e saída. É importante que os códigos de erro sejam distintos e atuais, estes marcados em vermelho no programa e os temporais marcados em cor laranja. Isso quer dizer que eles aparecem no passado recente. Em algumas unidades de controle pode ocorrer o apagamento automático de alguns erros temporais depois de percorrer um número definido de quilômetros. Também é importante considerar que algumas falhas podem ser indicadas ainda após o aquecimento do motor ou após ter percorrido uma certa distância. Um exemplo típico é a falha da sonda lambda. O apagamento da memória de erros é uma operação simples, mas deveria ser usada de modo sensato. A informação da falha atual não pode ser apagada, precisamente porque a falha persiste. Se for apagadas as informações de falhas temporais, perderá a informação da história, da aparição da falha ou falhas no serviço. Teste de elementos de ação é uma operação diagnóstica muito importante, que prova a conexão das saídas da unidade de controle com os elementos de ação que controla. Sob o ponto de vista do hardware, na unidade de controle se trata de provas de saída. Essa operação controla também a conexão do elemento de ação e a sua função. A maioria dos testes deve ser feito com o motor parado, em alguns casos com o motor parado e em marcha. Em outros casos, a marcha do motor é uma condição. O veículo deverá estar preparado e assegurado contra arranque espontâneo. O aparelho reage às respostas da unidade de controle e, quando necessário, avisa o operador da necessidade de intervenção correspondente. Em geral, é possível dizer que a duração desse teste tem um tempo limitado. Em alguns casos, o final do teste é a reação às respostas da unidade de controle. Em outros, pode ser interrompido pela tecla para voltar e o aparelho conclui o teste automaticamente após um certo tempo. A leitura dos parâmetros é outra operação diagnóstica muito importante que serve para descobrir falhas que não tenham sido detectadas pela leitura de erros ou para uma análise mais profunda dos erros detectados. Sob o ponto de vista do hardware da unidade de controles, sobretudo se trata de provas de entradas e saídas. Graças a esta função, somos capazes de seguir em tempo real as informações dos sinais de entrada e saída da unidade de controle que deveriam estar bem também no conector dessa unidade. No caso desse problema, é conveniente verificar a sua acessibilidade por um aparelho de medição, por exemplo, um voltômetro ou um osciloscópio. A medição dos parâmetros ajuda a descobrir muitas falhas que não tenham sido detectadas pela leitura A primeira análise do operador é a verificação da autenticidade dos dados. Esta análise pode se detectar, por exemplo, falhas parciais dos sensores de temperatura e pressão. Leitura de parâmetros com limites é uma operação amplificada que sempre estará a atualizar-se. Os parâmetros são completados com limites habituais e recomendados. Os parâmetros são completados com limites habituais ou recomendados. O operador pode avaliar rapidamente, sobretudo, desvios notáveis dos parâmetros.
Por meio da leitura dos parâmetros é possível descobrir ainda falhas mais ocultas, que se trata, por exemplo, das causas das desacelerações do motor. A quantidade de pulsos são enviados da unidade de controle de forma que o dispositivo ajuste essa desaceleração. O protocolo pode ser feito simplesmente pela leitura do estado do motor de passo a passo, IAC Step. No caso de uma falha mecânica do dispositivo de ajuste da desaceleração, seja no valor superior que o nominal, que caracteriza uma gripagem, é porque o motor de passo não é capaz de aproveitar todos os impulsos da unidade de controle e repete-los numa maior quantidade. O desajuste do sistema de aspiração sob a válvula de estrangulação é manifestado ao contrário, por um valor inferior de IAC Step, que é nominal. Também é possível avaliar rapidamente e sem desmontagem da tubagem do combustível a pressão baixa do combustível diante do injetor do sistema de injeção, com o lado regulador lambda em função. O controle pode ser feito pela medição do tempo da injeção durante a evolução da desaceleração. Por exemplo, se a pressão do combustível baixar 20%, o tempo da injeção aumenta em 10%. Os parâmetros podem ser calculados e ordenados segundo a necessidade. Também é possível apresentar o oscilograma de até 4 parâmetros selecionados com base no tempo configurável. Por meio da seleção oportuna dos parâmetros é possível realizar muitas operações diferentes de diagnóstico. Como, por exemplo, é possível controlar o regulador do carregamento simultaneamente à apresentação gráfica das características das evoluções do motor de arranque em desaceleração, e no mesmo momento o registro da tensão de acumulador em um oscilograma. A leitura dos parâmetros é uma ferramenta de diagnóstico muito potente para operadores que conhecem a função da unidade de controle testada. Mas também conhecimentos parciais são muito importantes.